E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí do Professor Olavo para vocês. Espero que vocês estejam gostando do canal. Se inscrevam, compartilhem. Quem puder seja membro, apoie o nosso canal, apoie o nosso presidente Bolsonaro. E vamos aí, vamos tentar mudar o Brasil. Eu tenho mais aí um jornal novo aí do Professor Olavo, Brasil Sem Medo. Quem puder, vá lá e assine. Valeu, forte abraço. Fique com Deus. Quando as pessoas pensam, por exemplo, em guerra ideológica, elas estão tão distantes do que seja efetivamente a guerra cultural, principalmente porque, vamos dizer, uma ideologia é um conjunto de ideias, evidentemente, é um discurso. Então aqui você tem um discurso e ali você tem outro discurso oposto, um ou dois ou três ou quatro discursos em concorrência. Como todo discurso, a ideologia é, vamos dizer, uma totalidade racional organizada. Ela tem premissas, tem um desenvolvimento lógico e tem lá as suas conclusões de ordem teórico-prática. De modo que uma ideologia pode ser discutida. Tá certo? E num confronto entre dois discursos ideológicos, um pode levar vantagem sobre o outro, sobre vários aspectos. Tá certo? Por exemplo, o mais comum é, nós sabemos desde os anos 60, antes dos anos 60, desde o advento da escola austríaca, nós sabemos que o argumento da ineficiência econômica do socialismo é um aspecto forte do discurso anticomunista. Né? E isto é um assunto que pode ser levado para o terreno das provas e contraprovas. Então, por mais que um dos lados esperneie, aquele que tiver de fato razão nesse ponto acabará levando vantagem de qualquer maneira. Pelo menos sob este aspecto, vamos dizer, da persuasão racional. Mas você pode tirar uma cultura de dentro da cabeça do sujeito por persuasão racional? Não. Você não pode tirar um índio do Xingu e levar ele para o Alasca e fazer ele se sentir um esquimó mediante argumentação racional. Isso significa você, por exemplo, o sujeito está lá no Partido Comunista, é comunista de pai, mãe, avó, bisavó, etc, etc. E você quer tirá-lo disso mediante persuasão racional. Isso é absolutamente impossível. Você tem aí um processo de desaculturação, tá certo? Que pode levar uma vida inteira e que pode terminar em desastre. Ou seja, o indivíduo perde a sua cultura originária e não consegue se integrar na outra. Ele fica um pária, por assim dizer. Ora, isso aconteceu, por exemplo, a maioria dos meus alunos não estava vivo na época, nem existia, né? Nos anos 60 no Brasil, logo após o AI-5 e a derrota das guerrilhas. Então, vamos dizer, a derrota das guerrilhas, de fato, teve um impacto desaculturante sobre muitas pessoas. Por quê? Porque elas tinham crescido dentro da atmosfera comunista, contra o golpe militar, etc, etc. E, de repente, todos os seus planos de vida foram por água abaixo. Então, o Brasil no qual eles esperavam viver não existia e não ia existir por muitas décadas pela frente. Você ia ter que se adaptar a um outro Brasil. O resultado foi, vamos dizer, uma fuga de milhares de pessoas que antes eram ideologicamente formadas, fugiram para as drogas, para a revolução sexual, etc, etc, etc. Havia na época até, vamos dizer, um conflito, uma hostilidade entre aqueles que representavam ainda o espírito revolucionário antigo, comunista, ortodoxo, por assim dizer, e o pessoal da nova era. Né? É muito interessante você ler sobre os aspectos, os livros do Luiz Carlos Maciel, que era, por assim dizer, o teórico da nova era. Né? O discurso do Luiz Carlos Maciel era tão diferente do discurso comunista anterior, que ficava até difícil você entender como esse sujeito que proveio do meio comunista, como ele se transformou de tal maneira. Como que as pessoas podiam, de repente, começar a achar que elas, fazendo sexo grupal e ingerindo maconha, tomar pico, etc, etc, significasse alguma coisa, né, na luta política pela derrubada da ditadura.
né, houve até um lema que o pessoal da nova era e da revolução sexual espalhou na época, que é: o sexo anal derruba o capital. Né? É evidente que não há a menor relação entre uma coisa e outra. Se você quiser experimentar, você experimente para ver, né, se a sua prática do sexo anal, ativo ou passivo, afeta alguma coisa o mundo do capital. Na verdade, não afetou. Por quê? Porque a nova era inteirinha ela se transformou numa próspera indústria, né? Editorial, musical, teatral, etc, 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 e reforçou um bocado o mundo do capital. Houve várias carreiras significativas nesse sentido. Quando o sujeito chamado Henri Maspero criou uma editora comunista na França, né, evidentemente é para derrubar o capitalismo. O capitalismo não caiu, mas o Maspero ficou bilionário. Né? Então, essas coisas acontecem. Agora você imagina como o indivíduo que vai saindo de dentro de uma cultura e entrando em outra sem nem perceber, como é que ele reestrutura a sua personalidade? Né? Vamos dizer, este evidentemente é o grande problema. E se para as pessoas envolvidas esse processo todo é uma coisa que elas mesmas percebem mal e às vezes não percebem nada, você pode ter certeza que por trás, vamos dizer, do comando da guerra cultural tem alguém que compreende isso perfeitamente bem e sabe como produzir estes efeitos, os efeitos que deseja. Eu vejo que até hoje, por exemplo, as ideias do Antônio Gramsci elas não são bem compreendidas no Brasil. E olha, Antônio Gramsci é um pedacinho disso aí. Porque se você falar de cultura comunista, por exemplo, quando você já 20 ou 30 anos antes da Revolução Soviética, 17, você já tinha uma cultura comunista espalhada pelo mundo inteiro, uma enorme cultura comunista. E essa cultura não tinha fronteira geográfica. Ela se definia, por assim dizer, por grupos e famílias. É muito interessante você observar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o que eles chamam de red diapers, as fraldas vermelhas. E são garotos de família comunista, educados dentro de uma mentalidade comunista, stalinista, desde pequeno, tá certo? E que, se por um acaso entravam em conflito com essa cultura originária, continuavam vivendo em função dela até o fim dos seus dias. Se você pegar a biografia do David Horowitz, David Horowitz, é claro, é um líder conservador, tá certo? É um jornalista de tremenda repercussão aqui, que era, no início da sua carreira, um dos teóricos dos Panteras Negras, quer dizer, um adepto da Revolução Violenta, etc, etc, e que virou um conservador. Agora, leia tudo o que o David Horowitz escreveu, é tudo sobre comunismo, Panteras Negras, etc, etc. Ou seja, ele ainda vive da mesma cultura que ele rejeitou. Não é isso? Vejo também a experiência do Solzhenitsyn. Solzhenitsyn esteve preso na União Soviética, foi prisioneiro do Gulag, tá certo? Escreveu uma imensa narrativa sobre o Gulag, porque todo mundo entregava para ele depoimentos, testemunhos, milhares, que ele foi juntando e depois compôs o livro Arquipélago Gulag. Mas ele não tinha nenhum motivo para gostar da União Soviética. E quando finalmente ele foi exilado para a Suíça, ele durante um tempo se sentiu completamente perdido no espaço. Porque ele dizia, eu não posso sobreviver aqui porque aqui ninguém fala russo. Então eu estou fora da minha cultura nacional e da cultura ideológica que me formou. E eu só tenho o que dizer dentro dela. Portanto, se eu saio daqui, eu só posso falar para pessoas que conhecem esta cultura. E é por isso mesmo que ele observou, depois, quando veio fazer umas conferências nos Estados Unidos, ele observou que o pessoal da AFL-CIO, que é a central sindical aqui, o compreendia muito melhor do que os capitalistas, os políticos democráticos, etc, etc. Por quê? Eles tinham esta referência da cultura revolucionária, eles emergiram dentro dela. Não é isso? Muitas vezes as pessoas se perguntam, elas veem a absurdidade, às vezes, de certas doutrinas, certas ideias comunistas, e perguntam como é que as pessoas podem acreditar nisso. Não é isso? Ora, se tudo isto tivesse chegado a elas sob a forma de um discurso ideológico, bom, você pode se despir de um discurso ideológico facilmente. Mas e se chegou através de imagens,
de gestos, de olhares, de sonhos. Como é que você vai tirar isso tudo de dentro do cara? E é assim, que certas mentiras óbvias propagadas por certos movimentos ideológicos, elas sobrevivem a todas as contestações e à prova cabal da sua falsidade. Porque não se trata, vamos dizer, da adesão racional a uma doutrina, mas trata da participação emocional e imaginativa numa cultura. Você está entendendo? Então, você pode até levar um indivíduo a rejeitar certos aspectos da sua cultura. Por exemplo, você pega um índio do Xingu e diz para ele: olha, vocês não devem enterrar os bebês que vocês não querem, isso não está certo. Então, você pode até convencer o cara disso. Isso vai tirá-lo de dentro daquela cultura de maneira alguma, porque toda cultura tem suas contradições internas e tem uma certa margem de conflito que faz parte dela. Então ele vai se opor a este aspecto em particular, mas vai se opor nos termos da oposição que já estão previstos na sua cultura. Então, se com o que eu disse até agora vocês entenderam que esse negócio de guerra ideológica não existe, só existe guerra cultural, vocês entenderam que o problema é muito maior do que parece à primeira vista. E vocês entendem, sobretudo, que toda forma de argumentação racional é perfeitamente impotente para lidar com isso. Porque nós não estamos falando de fenômenos da esfera puramente ideológica, de ideias, mas nós estamos falando de fenômenos da ordem psicológica profunda. Não é isso? Suponha que o indivíduo chegasse à conclusão de que todo o marxismo está errado. O indivíduo proveniente deste meio chegasse à conclusão de que todo o marxismo está errado. Com muita probabilidade, ele buscaria um novo discurso revolucionário para substituir o marxismo. Isso aconteceu, por exemplo, no caso dos teóricos da nova era, da revolução sexual, etc, etc. Vocês viram, por exemplo, quando surge a ideia da revolução sexual, que surge com Wilhelm Reich, na Alemanha, nos anos 20, o Wilhelm Reich é imediatamente rechaçado pelo meio comunista. Porque eles tinham sido educados na base de que a força determinante da história é o conflito entre interesses de classe. E de repente vem um sujeito e propõe que o que existe por trás ou por baixo deste conflito é um conflito ainda mais básico, mais profundo entre energias orgânicas. Então, ele viu o sexo não apenas como um desejo pessoal, mas como uma energia, uma espécie de uma força física, tá certo, que lutava para se expandir, tá certo, para se manifestar e que se encontrava travada por leis, normas, regulamentos e hábitos opostos. Tá certo? Em suma, você tinha, por um lado, um sistema do prazer e, por outro lado, um sistema da repugnância. Aquilo que para um indivíduo era o máximo do prazer, o suprassumo das delícias, para o outro era o que havia de mais repugnante e horroroso. Tá certo? E a política da repugnância predominava sobre a política do prazer. Então era preciso estourá-la de algum modo para promover o que ele imaginava como uma espécie, ele chamava isso de energia orgânica, para uma explosão de energia orgânica que ia mudar não apenas a sociedade, mas o universo inteiro. Wilhelm Reich dizia que o próprio advento de Cristo foi uma explosão de energia orgânica que estourou tudo. E ele esperava que isto acontecesse de novo. E muito bem, Wilhelm Reich morreu louco. E hoje em dia pouquíssimas pessoas se consideram discípulas de Wilhelm Reich. Porém, a luta pela liberação da energia sexual não continua igualzinha. Mais ainda, nós podemos perguntar, a liberação sexual pode criar uma nova sociedade? Ou, ao contrário, ela precisa desta mesma sociedade para poder continuar? Por exemplo, eu pergunto, sem a indústria do show business, como poderia haver liberação sexual? Então a indústria do show business é evidentemente um dos aspectos fundamentais da economia capitalista.
show business e mídia, tá certo? Provavelmente é o setor mais próspero da economia. Não é isso? Então, o próprio fundamento econômico da possibilidade da sua ideologia, entre aspas, tá certo? Depende da cultura antagônica que você está querendo destruir. Então isso quer dizer, você conhece algum país onde tenha se instaurado um socialismo por meio da revolução sexual? Nunca houve. Ao contrário, dentro da área socialista, né, toda esta ideologia sexualista é geralmente repelida e perseguida, como é na Rússia hoje, como foi no tempo de Stalin, tá certo? Como é ainda em Cuba, tá certo? E, no entanto, você vê que hoje você tem inúmeras pessoas no parlamento, nas universidades, na mídia, acreditando que a liberação sexual, quer dizer, a busca do prazer, é um interesse humano que está intrinsecamente vinculado aos interesses dos pobres e oprimidos. Ora, você sabe perfeitamente que uma vida de prazeres não é para os pobres e oprimidos. Eles não têm acesso a isto. Não é isso? Então, o que é na realidade um interesse de uma faixa pequena da classe média alta para cima, se identifica simbolicamente com os interesses da população pobre, que não tem nada que ver. Então, só por esse exemplo, vocês veem como a guerra cultural não se trava na esfera das ideologias, mas se trava na esfera, vamos dizer, psicológica mais profunda. É uma coisa que tem mais a ver com o inconsciente humano do que com qualquer outra coisa. Não é isso? Ora, se você ler as obras do próprio Antônio Gramsci, que eu não considero o que existe de melhor sobre o assunto, você vê que ele estava consciente disto. Ele acreditava que era possível você derrubar o capitalismo através da destruição dos símbolos dominantes da cultura capitalista. Ora, esses símbolos, por sua vez, não tinham sido criados pela cultura capitalista, mas eram recebidos de uma cultura anterior, que era a cultura católica. Tá certo? Então ele via, vamos dizer, a Igreja Católica como o maior obstáculo ao comunismo. Isto mesmo em países que não eram católicos, como por exemplo os Estados Unidos. Por quê? 99% dos elementos culturais, vamos dizer, do protestantismo local tinham sido herdados da Igreja Católica. Não eram tão diferentes assim. Era a mesma Bíblia, os mesmos 10 mandamentos, o mesmo Sermão da Montanha, etc, etc, etc. Então, independentemente da modulação local, um pouco diferente, né, que o Gramsci chamava do americanismo, que existe uma ideologia americanista, que é diferente da ideologia católica antiga, mas que é herdeira dela, de algum modo. Ele achava que através da destruição disso podia se criar um socialismo. Isso jamais se verificou no mundo. Tá certo? E a coisa mais incrível é o seguinte: embora não se tenha instaurado um socialismo em parte alguma por meio da Revolução Gramsciana, a Revolução Gramsciana continua sendo, por assim dizer, a proposta ideológica de maior sucesso no mundo, especialmente no Brasil. Então, o número de pessoas que participam desta revolução cultural e que veem nela, vamos dizer, o próprio tecido da sua vida, é cada vez maior. E o raio do socialismo nunca vem. Ele continua sendo adiado e adiado e adiado. Nas aulas que eu dei sobre a mentalidade revolucionária, eu mostrei que esse adiamento faz parte da própria dialética interna da revolução. Os objetivos proclamados da revolução não podem ser atingidos, por um motivo muito simples. A revolução, ela nega todos os valores existentes e se afirma a si própria como o valor supremo que não pode ser julgado por nenhum dos outros. Então a revolução só pode ser julgada por si mesma. Por isto mesmo, ela jamais pode se transformar num estado de coisas estabelecido, porque esse estado de coisas então será julgado
de acordo com outros interesses. Por exemplo, a população a qual você prometeu isto ou aquilo e não realizou, julga você e te condena. Tá certo? Isso não pode acontecer jamais. Portanto, ninguém tem que se preocupar com o socialismo. O socialismo simplesmente não virá como nunca veio. Tá certo? E o que haverá sempre, vamos dizer, é uma economia basicamente capitalista, com uma sociedade imbuída de uma cultura antagônica ao capitalismo. Isso é o que você tem nos Estados Unidos. Né? Você tem uma imensa economia capitalista, tá certo? Que investe maciçamente na cultura anticapitalista, a qual não tem jamais o poder de destruí-la, mas tem o poder de transformar a sociedade no inferno. Este é o processo que nós estamos vivendo efetivamente. Então, isso quer dizer, que os planejadores da guerra cultural comunista, eles têm um grande controle da situação cultural sob certo aspecto. Mas o controle da situação cultural não tem nada a ver com o advento do socialismo. Essa situação pode continuar assim indefinidamente e vai continuar. E se vocês perguntarem, pois por que as grandes fortunas, os grandes grupos megabilionários investem tanto na ideologia da esquerda? Porque eles sabem disso. Isso quer dizer que esses grandes grupos, eles sempre têm a seu serviço intelectuais, estudiosos, profundíssimos, que sabem como essas coisas funcionam. E sabem qual é a margem de risco envolvida. E sabem que o risco de o esquerdismo mundial criar um socialismo é zero. O que vai haver, vamos dizer, essa intensificação, vamos dizer, de conflitos perfeitamente planejados e controlados. Por exemplo, a cultura do divórcio nos Estados Unidos. Isso aparece, evidentemente, também de fontes esquerdistas, que esperavam que, através da destruição da família, destruiremos a sociedade capitalista. Não, a sociedade capitalista progride formidavelmente na base da destruição das famílias. Mesmo porque, como também já expliquei, não se trata da destruição das famílias em geral, mas das famílias do povão e não das famílias da elite. Você não vê nenhuma dessas grandes famílias tipo Rockefeller ou Rothschild dividida por conflitos sexuais, por exemplo. Não tem isto. Isto é só para o povo. Então, quanto mais você dissolve as famílias, mais as pessoas são reduzidas, vamos dizer, a átomos soltos, vamos dizer, sem raiz em valores próximos. Então as pessoas ficam como ovelhas desgarradas. E ovelhas desgarradas, já que elas foram, vamos dizer, retiradas do seu círculo de referência mais próximo, são facilmente integradas num círculo de referência maior, que é criado pelas grandes empresas e pelo Estado. Então, por exemplo, você já não participa do seu universo familiar, você já se sente totalmente estranho a seu pai, sua mãe, etc, etc, etc. Mas você quer um novo computador da Apple, não é isso? E você quer a Previdência Social te dando dinheiro. Tá certo? Você precisa do Estado e das grandes empresas para cada vez mais coisas. Você vê que se tornou comum na sociedade capitalista avançada a ideia de eliminar todos os controles locais e parciais e substituir por controles gerais. Você tem hoje edifícios inteiros onde você não pode dar uma descarga na privada sem se referir a um computador central. E, atualmente, todas as empresas de automóveis estão empenhadas no automóvel autodirigível. Ora, se o automóvel é autodirigível, ele só pode ser mediante a conexão que ele tem com o computador central. Isso quer dizer que a partir desse momento que as empresas calculam que esse processo vai estar completado em 2025. Ninguém mais vai ter um carro que ele mesmo dirige, todos terão carros autodirigíveis e todos estarão conectados a um computador central que funciona exatamente como o GPS. Localiza onde você está, para onde você está indo e
passa as instruções para o automóvel conforme o endereço onde você pretenda ir. Isso quer dizer que este computador saberá onde todo mundo está indo, a que horas e fazer o quê. É? Então, isto é um caso, vamos dizer, de controle estatal monstruoso. Implantado pelo quê? Pelo socialismo? Não, pelo capitalismo. Não é isso? Então, e este é outro aspecto que complica as coisas. Nós estamos numa sociedade que é maciçamente afetada pelos progressos da tecnologia. A tecnologia determina praticamente o curso das nossas vidas. E esses progressos são cada vez mais acelerados, mais imprevisíveis e mais incontroláveis. Não é isso? Então, por exemplo, uns anos atrás, eu disse que em breve estariam instalando chips em todas as pessoas. Evidentemente todo mundo pensou que essa é a teoria da conspiração. Eu falei, não, isso já está sendo feito. Né? No Canadá já começou, na Austrália já começou. Tá certo? E isso quer dizer que você tem meios de controle da conduta popular que nenhum tirano da humanidade jamais imaginou. Vê se Gengis Khan, ou Átila Uno, ou o Júlio César podiam pensar nessa coisa. Quer dizer, eu vou controlar o que todo mundo está fazendo. Eu sei o que eles estão pensando, o que eles conversaram em casa, para onde eles vão. Eles nunca sonharam com uma coisa dessa. Napoleão Bonaparte nunca sonhou. Lenin nunca sonhou com isso. Não é isso? E, no entanto, isso está sendo construído na nossa frente por meios capitalistas. Portanto, você vê que a própria oposição de capitalismo e socialismo ela já não expressa a realidade do que está se passando. O que você tem é efetivamente, vamos dizer, uma guerra cultural. E nessa guerra cultural, os inimigos não se definem por linhas de diferenciação ideológicas, mas pela quantidade de controle que eles podem ter nas suas mãos. E existe muito pouca diferença entre, vamos dizer, um Estado socialista, nominalmente socialista, como ainda é, por exemplo, a China, tá certo? E um Estado capitalista onde as grandes empresas, em associação com o Estado, exercem esse controle sobre toda a população. Então, se você perguntar, vamos dizer, qual é a guerra cultural que está realmente havendo? Bom, a guerra cultural é entre uma cultura mundial de centralização e acumulação ilimitada de poder e todas as culturas que ela vai abrangendo enquanto isso. Então, a única maneira de você escapar um pouco de dentro dessa dominação, vamos dizer, eu não me venho com a imagem da Matrix, né? Esse filme Matrix é uma total falsificação, total. Né? Ela expressa, vamos dizer, o ideal de dominação, um ideal de dominação absoluta que é intrinsecamente impossível e que jamais será realizado. Porque o sujeito oferece para você uma coisa que parece uma banana, tem casca de banana, tem cor de banana, tem gosto de banana, tem as propriedades nutritivas de banana, mas é uma banana falsificada. É bom, você tem que rir de uma coisa dessa. Né? Eu digo, se a banana falsificada tem todas as propriedades da banana, sem faltar nenhuma, então ela é indiscernível da banana. Então, um mundo falsificado que imite o mundo real em 100% é obviamente impossível. Sempre terá que haver uma área de tensão. Não é isso? Então, o pessoal pensa, quando o sujeito expressa a sua revolta cultural em termos de sair da Matrix, ele já entrou na Matrix por isso mesmo. Quer dizer, ele aceitou este símbolo Matrix, que é criado por quem? Pela contracultura ou por uma grande empresa de mídia e show business, né? Então, nós não podemos aceitar nenhum símbolo popular. Isso é fundamental. Nós temos que nos ater à descrição científica do estado de coisas.
mais objetivo possível, o que implica, evidentemente, um prévio trabalho de autoexame profundo, no qual você se conscientize das forças culturais que plasmaram a sua personalidade inteira. A partir do momento que você começa a fazer isso, então a sua liberdade, o seu poder de dizer sim ou não, o seu poder de escolha, começa a interferir um pouco no conjunto. E você tem alguma margem de manobra. Ou seja, da criação da sua personalidade, você passa a ser uma das forças componentes. E você pode, com um pouco de esforço, até se tornar a principal. Mas se livrar da influência externa, você não vai livrar jamais. Aliás, nem precisa. Tá certo? Então, não se trata de você se tornar uma criatura inteiramente criada por si mesmo. Tá certo? Para se criar por si mesmo, você precisaria começar por gerar você desde o nascimento, desde o momento da gestação, no momento da fecundação, isso não é possível. Tá certo? Nós sempre nos conhecemos a nós mesmos quando nós já estamos semi-prontos, feitos por outras pessoas. Né? E o que nós podemos fazer é tentar, a partir desse momento, exercer uma certa escolha. Ora, a escolha, por sua vez, é baseada em valores. E de onde você tirou esses valores? Em geral, é da própria cultura que te formou. E só existe uma única maneira de você superar isso aí. É você transcender os limites da sua cultura, ampliando o seu horizonte, para abranger não somente outras culturas no sentido geográfico, mas no sentido temporal. Ora, o chamado establishment já percebeu isto. E por que vocês acham que existem projetos como esse da educação brasileira, de só ensinar para as pessoas a história a partir de um certo momento? Só ensinar aquilo que tem, vamos dizer, função ativa na cultura de hoje. E apagar o resto. Bom, esse resto se tornou tremendamente perigoso, porque se o sujeito começa, por exemplo, a examinar a cultura atual com os olhos de Platão, ele vai perceber um montão de coisa que de outra maneira não perceberia de jeito nenhum. Então, aquilo que eu chamei de cronocentrismo, o cronocentrismo ele é hoje um dos elementos fundantes de todo o poder. Você limitar o círculo da história àquilo que pode ser formulado nos termos da cultura dominante e excluir o que não pode. Então, vamos dizer, a desaculturação cronológica é um elemento fundamental da liberdade humana. E só se nos entregarmos a isso com muita seriedade e muita paixão é que podemos enxergar algo além do que as pessoas poderosas querem que nós enxerguemos. É isso? Então, você ficar contra a cultura dominante não te liberta dela. Não se trata de ficar contra. Aí é uma, vamos dizer, entre as várias culturas, você vê é como se fosse, vamos dizer, uma disputa entre várias amebas, onde uma ameba engole a outra. Não é isso? E a outra continua vivendo dentro da segunda, com uma certa identidade ainda dela, mas integrada num conjunto maior. Como, por exemplo, a cultura brasileira está vinculada à cultura americana. E também à cultura comunista. Né? E entre as várias consciências também é a mesma coisa. Não se trata de você se opor a uma outra consciência, mas de você engoli-la e fazer com que ela seja uma parte da sua e não você uma parte da dela. É uma luta para ver entre horizontes de consciência. Talvez não exista conceito melhor para você descrever uma cultura do que um horizonte de consciência coletiva. Ou seja, é um conjunto de fatos e ideias, etc., que todo mundo conhece. E que, portanto, serve como o vocabulário pelo qual as pessoas se entendem. Se você consegue abranger o horizonte inteiro da cultura onde você está, por exemplo, a cultura brasileira, que não é difícil, não é uma cultura relativamente limitada, e não é muito difícil você sair dela, você integrando elementos de outras. Se você consegue fazer isso, então, de certo modo, pelo menos para você, a guerra está ganha. Porque a guerra cultural visa a dominação das consciências e das personalidades. Visa a forjar consciências e personalidades que estejam de acordo com
as necessidades do grupo dominante. Né? Se você enxerga algo que eles não queriam que você enxergasse, bom, você já ganhou. Você não precisa derrubar o sistema. Então, pelo simples fato de você ter ampliado a sua consciência, você cria a possibilidade de que outras pessoas ampliem também. Você vira uma força desaculturante. Eu sou uma força desaculturante e cada um de vocês pode ser também.